Vamos ao primeiro espaço de conversa e o nosso convidado é o Hélder Machango, oficial de Políticas Sociais do Unicef, a quem agradecemos por ter vindo ao nosso programa e feliz 7 de setembro. Boa noite. Boa noite, Zita. Boa noite a todos os telespectadores lá em casa. Antes de mais, enviar um abraço muito forte a todos os moçambicanos e moçambicanas, pelo fato de ser um dia histórico e, de facto, é um dia histórico, estando numa casa histórica que acompanha toda a história do país e eu cresci acompanhando a TVM e é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Muito bem, vamos falar sobre os informes orçamentais aos setores de educação, saúde e água e saneamento, porque sabemos que o Unicef fará uma apresentação pública destes informes e na ocasião far-se-á uma apreciação do orçamento 2017 e da despesa efetuada nos últimos 10 anos. Para começar, quais são os objetivos destas análises orçamentais? Antes de informar que esta apresentação pública vai acontecer no dia 14 de setembro no Hotel Avenida, passa a publicidade, é um evento que vai ser o culminar de um processo longo de trabalho que o Unicef tem feito com os seus parceiros da sociedade civil, nomeadamente o Fórum de Monitoria e Orçamento e a Rede das Organizações da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, ROSC. Os informes orçamentais são documentos que o Unicef e os seus parceiros fazem já num período de 10 anos e o principal objetivo tem sido triplo. O primeiro é desmistificar aquilo que é orçamento público, torná-lo num formato mais agradável, mais simplificado, para que possa permitir que qualquer cidadão leigo nas matérias de gestão de finanças públicas possa ler e compreender. O segundo objetivo é fazer com que toda a sociedade, todos os atores sociais possam engajar-se no debate sobre as finanças públicas no país. Entendemos que o Orçamento de Estado é resultado de contribuições de todos, quer seja os cidadãos nacionais ou os cidadãos estrangeiros, através dos donativos e outras formas. Então, pensamos que, sendo o Orçamento de Estado algo que deve ser de responsabilidade de todos, é preciso que haja um debate muito mais informado. Então, estas análises fazem com que as pessoas tenham evidências claras daquilo que devem ser as prioridades, daquilo que é a visualização do que é que está a acontecer em termos de definição de políticas públicas por parte do Governo e também de outras instituições do Estado. E o terceiro objetivo é fazer uma promoção para que a alocação do orçamento ou a definição de políticas públicas para as diferentes áreas sociais seja cada vez mais responsível e que contribua para a redução das desigualdades sociais e também para a promoção da equidade social. Exato. E assim, portanto, o cidadão comum sente-se parte integrante destes orçamentos. Este é o nosso sonho. Se for a ver, o Orçamento de Estado são documentos completamente volumosos que incluem vários números, vários dados, várias estatísticas e que, se nós simplificamos, mostramos de uma forma, como por exemplo... Como a imagem que nós temos aqui. O gráfico que nós estamos a ver, aqui temos a questão da despesa de funcionamento e investimento do setor da educação, nos últimos 10 anos, desde 2008 a 2017, e conseguimos ver como é que é feita a distribuição, o orçamento de funcionamento, que vai para bens e serviços, que vai para a questão dos salários e outras remunerações, geralmente ocupa a maior parcela do orçamento. E uma das questões que se pode colocar para o setor da educação, por exemplo, é o que é que está sendo feito para garantir que o milhão de crianças que ingressam no ensino primário possa ser abarcado e possa ter um ensino de qualidade, um ensino condigno, para que possa trilhar. Muito bem. Antes de chegarmos aí, porque vamos também querer perceber melhor sobre isso, temos aqui um gráfico, portanto, e analisamos o período de 2008 a 2016. São 10 anos. Qual é a tendência do orçamento durante este período? O que se pode ver neste gráfico é que o orçamento tende a aumentar ao longo dos anos.
Mas devo referir que este aumento é em termos nominais, quer dizer, é em termos daquilo que é o valor expressivo numérico daquilo que é o orçamento. Se fizermos uma análise um pouco mais profunda, deduzindo a inflação, para que nós possamos perceber, de facto, em termos de economia real, o que é que um determinado valor custa ao bolso do cidadão, vamos notar que este orçamento tem flutuado. Não, nem sempre aumenta. Por exemplo, nos últimos anos, há uma tendência de redução de financiamento aos setores sociais, em termos reais, pese embora em termos nominais, que são volumes expressivos, o aumento tende a aumentar. Isto explica-se por causa do contexto atual do país, em que tivemos uma elevada inflação desde os finais de 2015 até início deste ano 2017. Então, o volume, cada dólar que é investido no país, ele representa muito mais meticais. O que quer dizer que o custo de metical começa a ser cada vez mais diluído, o metical fica menos expressivo e este gráfico, por exemplo, este gráfico é gêmeo do outro, com a diferença de que ele mostra valores reais, em que deduz-se a inflação. E podemos ver que de 2015 a 2017 há uma redução de financiamento ao setor de educação. Que comparação pode ser feita ao orçamento que é alocado a Moçambique e a outros países? Uma das formas para comparar o financiamento aos diferentes setores em Moçambique e outros países é olhar para aquilo que é o poder de paridade de compra, que é um indicador que traduz a moeda de cada país em dólares no momento em que está sendo definido este orçamento. Portanto, o dólar é a referência? O dólar é sempre a moeda de referência. E podemos notar que Moçambique é um dos países, pelo fato de ser um país pobre, é um país que tem um PIB extremamente apertado, mas mesmo assim, aquilo que é a contribuição do Estado para o financiamento da despesa pública nesses diferentes sociais, Moçambique consegue financiar mais em relação à percentagem do PIB e também o financiamento que tem acontecido aos diferentes setores sociais quando comparamos com o volume total da despesa pública. A título de exemplo, Moçambique é um dos únicos países que consegue ser consistente em alocar perto de 60% da despesa pública aos setores sociais. E conseguimos notar que, por exemplo, o setor da educação consegue receber de forma consistente valores acima de 17% do orçamento. Há alguns anos atrás já chegou a 23%. Então, o que quer dizer que o esforço do governo é visível, mas uma questão que se pode levantar é se estas alocações que estão a acontecer, elas contribuem para os resultados. Que é mais importante, não é? Sim. O financiamento ao setor da educação é para garantir com que os moçambicanos possam ter uma educação, não apenas ter acesso à educação, mas também ter uma educação de qualidade que possa contribuir para a melhoria da situação do país de uma forma geral. E o que nós temos notado é que, pese embora Moçambique invista de forma significativa, por exemplo, para o ensino primário, em termos de resultados, naquilo que diz respeito à conclusão do ensino, os resultados são reduzidos. Quando comparamos com a média dos países da África subsaariana, ou mesmo quando comparamos com os países de renda baixa, que é o grupo de países onde Moçambique faz parte. Moçambique é, afinal, considerado um país de baixa renda. De onde é que vêm os recursos alocados a estes setores? Qual é a fonte dos recursos? Bem, o financiamento à despesa pública vem de diferentes fontes. A fonte primária, que é a fonte mais importante, é a mobilização doméstica através dos recursos internos. E Moçambique tem saído bem nos últimos anos em termos de incrementar o financiamento através dos recursos internos, através da cobrança de receitas, impostos, etc.
E os setores de educação, o setor da educação é um grande exemplo em que grande parte do volume de recursos provém da mobilização doméstica, mas também existem outras fontes de financiamento que é a fonte também pode ser a fonte interna para financiar o déficit através dos empréstimos que têm sido feitos e a fonte externa através das doações. Moçambique, durante os últimos 10 anos, a tendência vem a decrescer de forma considerável, mas Moçambique era considerado uma espécie de um país querido por parte dos doadores, porque recebia um volume excessivo de recursos por parte de um elevado grupo de parceiros. E outra forma é através dos empréstimos externos. Esta última forma é uma forma que está sendo usada de forma considerável nos últimos anos e podemos acompanhar toda a discussão que é feita em relação à dívida pública, etc. Tem a ver com esta fonte de recursos que o Estado, é uma fonte externa, pode ir buscar. Mas existe uma outra forma que é muito pouco discutida, que nós que discutimos as questões relacionadas com a gestão de finanças públicas, temos a tendência de procurar despertar nas pessoas, que é a questão da eficiência alocativa, que é os diferentes setores sociais, por exemplo, o setor da educação ou de saúde, ou mesmo da água e saneamento, melhorarem a gestão de recursos dentro do próprio setor, racionalizando a despesa, reduzindo os gastos supérfluos e garantindo com que cada metical investido dentro do setor contribua para o alcance de resultados. Então, a questão da eficiência alocativa é uma das principais fontes e diversos países conseguiram melhorar a sua gestão interna de recursos sem necessitarem de irem buscar mais recursos fora. E no nosso país, como é que nós podemos falar sobre este aspecto da eficiência daquilo que é alocado a cada setor? Se compararmos, por exemplo, os resultados ao orçamento que é alocado? Posso trazer 2 ou 3 indicadores para visualizar a questão da eficiência alocativa. Posso começar com o setor da saúde. Um dos indicadores-chave para medir a saúde de um povo, de uma sociedade, é a questão da taxa de mortalidade infantil. Se temos menos crianças a perderem a vida, ou seja, se tivermos mais crianças a sobreviverem, sobretudo até o 5º aniversário, que é a taxa de mortalidade infanto-juvenil ou de menores de 5 anos, significa que temos uma nação ou temos uma sociedade com um indicador de desenvolvimento social saudável. Então, o país aloca $79 por cidadão por ano, é média, a alocação de recursos. E com base nesta alocação, consegue ter um resultado, quer dizer, em termos daquilo que é o indicador de taxa de mortalidade infantil, a reduzir nos últimos anos de uma forma mais acentuada que outros países que investem muito mais recursos. Eu não sei se tem um gráfico para visualizar que fala disso, mas seria... Interessante. Seria este gráfico? Não. É um gráfico que mostra a taxa de mortalidade infantil. Ele tem vários pontinhos em que olha para os outros países e olha para o... Também não é este? Não. Será este? Não. Penso que está muito mais à frente. Mais à frente. Portanto, porque poderíamos também analisar o nível de alocação do orçamento por aluno, que é também uma questão muito interessante. Sim, a alocação do orçamento por aluno é também uma das formas que nos ajuda. Não. Penso que já passou.
terá passado? É um dos gráficos que vem cor de laranja. A barra do título está em cor de laranja. Uhum. A barra do título está em cor de laranja. Sim. Eu acho que já passou, então a nossa produção vai tentar procurar, Sim. mas poderíamos então Sim, continuar. Sobre o nível de que alocação por aluno, pois, mas antes pode concluir o seu fim de pensamento, por favor. O que pretendo dizer que o que acontece é que os outros países, por exemplo, os países de renda média investem cerca de $540 em média por aluno? Não, na saúde. Ok. E os países de renda alta investem cerca de $5.000, que é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Noruega, etc. Uhum. Mas quando nós olhamos para os países de baixa renda, Moçambique investindo $79 claro, um país de baixa renda. Estranho. E nós temos outros países que investem muito mais, que, por exemplo, a média dos países da região da África subsaariana é de cerca de $140. E estes países, em termos daquilo que é a redução que tem acontecido da taxa de mortalidade infantil, é muito inferior à redução que o país tem observado ao longo dos anos. Há um gráfico muito interessante que nós víamos nos anos idos do ministro Garrido sobre a taxa de mortalidade infanto-juvenil, que mostra um decréscimo muito acentuado. O que quer dizer que se o país fizer um esforço adicional em investir mais meticais na saúde, por habitante, os resultados vão ser maiores. Ou seja, o país está numa situação em que qualquer que seja investimento, mesmo que seja ínfimo, na saúde, na educação, desde que ele seja bem direcionado, tem um impacto rápido, visível nos resultados. Uhum. Quanto à alocação para o meio rural e urbano, Dr. Helder, existe paridade? Não temos paridade. Olha que a história do país é uma história de desigualdades. O país, depois da independência e também depois para voltar os anos, depois dos acordos de paz, é um país que teve que avançar para um processo de reconstrução em que muitas infraestruturas sociais haviam sido destruídas por causa do conflito armado que se viveu, e nessa altura a retórica era sempre desigualdades entre o norte, centro e sul. Porque os serviços estavam quase que todos concentrados nos principais centros urbanos. Nessas análises, uma das coisas que nós procuramos fazer é ver se existe uma correlação entre os níveis de desenvolvimento económico e social de cada um dos países, olhando para os indicadores específicos de cada uma das províncias, olhando para os indicadores específicos e ver se há uma correlação em termos de volumes que são investidos. A título de exemplo, no setor de água e saneamento, o maior investimento, cerca de 80% do orçamento do setor de água e saneamento, que também comporta a componente de higiene, cerca de 80% é investido para abastecimento de água urbana. Abastecimento de água urbana é apenas uma parte do orçamento do setor de água, higiene e saneamento. E há dados que indicam que, por exemplo, o saneamento rural chega a receber cerca de 1% do orçamento. E a consequência são os resultados que nós conseguimos ver, em que no meio rural a prática do fecalismo a céu aberto é visível, porque as pessoas não têm infraestruturas de saneamento adequado. O mesmo nós podemos verificar em relação ao consumo de água, em que a principal fonte de água, apenas na província de Maputo e na cidade de Maputo, é que mais de 70% da população tem como a principal fonte de água a água canalizada, ou seja, a água da torneira. Em todas as províncias, igualmente disparidades em todas as províncias, de alocação a nível das províncias, e isto meio é visível rural nos e resultados. urbano. E em todas as províncias, a principal fonte, sobretudo na Zambésia, que é a província
que em termos de desenvolvimento social é a mais pobre do país. Na Zambésia, a principal fonte de água é a água do furo, que é água, neste caso, água não apropriada para o consumo. Hélder, infelizmente o nosso tempo esgotou. Este é um assunto que tem muito pano para manga. Entretanto, é impossível nós falarmos sobre tudo em tão pouco tempo. Entretanto, mais detalhes no dia 14, no Hotel Avenida, na apresentação pública destes informes orçamentais. Estarão todos os interessados convidados a participar nesta apresentação pública? Esta é uma apresentação pública, são convidados todos, as universidades, os representantes do governo, sociedade civil, todos os atores da sociedade, os parceiros de cooperação que queiram acompanhar e participar no debate, interagir, são convidados. E também dizer que estes informes já estão disponíveis em formato online na página do Unicef Moçambique e podem acessar e obter, apreciar. Os jovens que usam a plataforma SMS BIS também já podem aceder através do SMS BIS. Ótimo. Muitíssimo obrigada pela presença, Hélder Machango, oficial de políticas sociais do Unicef. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por me ter no seu programa. Muito bem.